Então vamos lá, metas que agradam a Deus. É, E aí eu fiquei pensando, né? Então, avaliando quais seriam os tipos de metas que agradariam a Deus. Afinal de contas, a gente pode fazer metas que não agradem a Deus, né? E eu fiquei pensando, será que Deus, ele realmente quer que a gente faça meta ou não? E aí eu me lembrei do livro de Abacuque 2:2, que é um versículo super famoso, né? Que fala para que a gente escreva a visão em tábuas tão grandes ao ponto que até quem passa correndo consiga ver. E quando eu vi aqui, eu lembrei desse versículo, eu pensei, não, Deus, ele quer que a gente crie metas, ele quer que a gente crie objetivos, porque senão ele não falaria pra gente escrever a visão em tábuas tão grande até ao ponto de quem passa correndo veja. Então, sim, Deus quer que a gente tenha objetivos e metas. É, e, e aí a pergunta é, quais são? Que tipos de metas são aquelas que realmente vão agradar o Senhor quando a gente vai construir elas? É, E aí eu vou trazer aqui vários tópicos para vocês, pra gente ir conversando sobre eles. Mas um versículo que eu acho que é muito chave aqui isso, né, a gente vai construindo no nosso relacionamento com Deus, é entender que o Senhor, ele tem pensamentos ao seu respeito. Deus, ele tem pensamentos ao meu respeito. Eu tava lendo a Bíblia essa semana mesmo e tem um versículo lá que fala que antes mesmo de eu ter sido gerada, Deus já tinha os meus dias escritos, né? Então, Deus, ele já tem planos a seu respeito. E se Deus tem planos a seu respeito, é porque ele tem objetivos para você alcançar durante a sua existência. Você não foi feita por acaso, você não foi feita assim, como um acidente, você foi feita porque Deus, ele tem objetivos a seu respeito. Mas muitas vezes nós nos afastamos tanto de Deus que a gente não consegue discernir o que Deus tem para nossa vida. E aí a gente cai em um lugar onde a gente busca, com muito ativismo, ficar buscando os nossos próprios interesses. E o Senhor, ele tem muitos planos, mas os planos dele a nosso respeito, eles têm algumas características que a gente consegue perceber. Por exemplo, Deus, ele dificilmente vai dar uma meta para você, um objetivo para você, que não vai envolver outras pessoas e que não vai abençoar outras pessoas. Porque Deus, ele não constrói cisternas. Deus, ele tem rios. O que significa isso? Cisterna é onde a água fica armazenada, que fica ali retido e não sai daquele lugar. Rios, eles fluem, então eles vão passando por vários lugares, vão abençoando vários lugares. Deus, ele não vai construir coisas em você que vai parar em você. Deus, ele vai construir coisas que vão fluir através de você. Então, uma característica, né, um primeiro ponto de metas que agradam a Deus, uma característica ela vai fluir. Ela vai ir além de você. Se a sua meta ela tiver um foco somente no seu benefício próprio, somente na sua vontade, somente no que faz bem para você e não abençoar pessoas, não tocar pessoas, não influenciar pessoas para algo bom, né? Essa meta possivelmente ela tá aí fora dos planos de Deus, porque Deus, ele tem planos e os planos dele a seu respeito incluem abençoar pessoas, abençoar cidades, abençoar comunidades inteiras, transformar uma nação. Bom dia, bom dia. Até tomar uma água aqui. Olha, estou sentindo que eu escrevi vários tópicos e que não seguirei eles. Vamos lá. Então Deus não constrói cisternas, Deus tem rios.
E as suas metas, elas precisam fluir e construir, né? Pessoas, tocar pessoas que vão é algo grande. Muito obrigada, Fran. Muito obrigada. É o poder do Espírito Santo. Bom, então vamos lá. Deus ele tem pensamentos a seu respeito antes mesmo de você nascer. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu refleti muito sobre isso essa semana. Acho que está muito fresco e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Já parou pra pensar que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha escrito os seus dias, os meus dias. E aí, uma loucura da nossa vida é a gente viver a nossa vida sem buscar no Senhor o que Ele tem para nós. Pensa comigo. Deus, Ele tem planos de paz, justiça e alegria. Ele tem planos, bons planos sobre nós. E quando a gente constrói metas sem buscar entender o que Deus tem, é como se a gente estivesse falando assim: Deus, olha só, você tem planos de paz, justiça e alegria, você tem bons planos a meu respeito, mas eu sou autossuficiente. Mas eu posso fazer do meu jeito? E o meu jeito, ele vai ser muito bom. Então, Deus, olha só, você pensou nisso tudo aqui, mas eu quero fazer do meu jeito. Então, eu vou criar as minhas metas aqui. E aí, o Senhor fica com as suas metas aí, tá bom? É basicamente isso que a gente faz. Eu vou compartilhar algo que eu faço. Esse vai ser o meu 3º ano que eu faço isso. E é muito legal. Eu consigo ouvir a voz de Deus e fico muito grata por isso. Não audivelmente, né? Mas eu sinto no meu espírito, assim, a voz de Deus falando comigo. E, inclusive, se você não escuta a voz de Deus, coloca isso como meta. Deus, eu quero ouvir a sua voz esse ano. E aí, uma das coisas que eu faço todos os anos, esse já vai ser o 3º ano, que é eu pego os meses do ano e eu vou orar pelos meses. E nesses meses, cada mês eu falo: Deus, me dá uma palavra sobre esse mês. Então, Deus me diz algo sobre esse mês, para que eu possa entender e discernir os caminhos que você tem para mim para esse ano. E eu faço isso. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma coisa assim, ó, seríssima, tá? Às vezes eu quero fazer uma coisa e Deus, ele me traz nessa palavra uma coisa que assim, ó, completamente diferente. E nesse momento onde você tem uma vontade, mas Deus, ele tem outro plano pra você, né? E aí entra aquele versículo de Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de você, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então Deus, ele tem caminhos que não são seus. E quando eu oro, quando eu me coloco nesse lugar de Deus, a sua direção, o seu caminho é importante para mim, por isso eu quero orar e ouvir o que você diz a meu respeito, o que você tem para o meu mês. Quando eu me coloco nesse lugar, eu tô falando para Deus: Deus, a sua vontade importa para mim. Porque eu não quero caminhar com autossuficiência, eu não quero caminhar achando que eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, eu oro e Deus me fala uma palavra pro meu mês daquele ano. E talvez eu possa até esse ano fazer melhor isso, né? Orar mais detalhado por mês. Mas eu já tenho há 2 anos consecutivos, esse vai ser o 3º, esse detalhamento de palavras que Deus tem pro meu ano. E, gente, é muito doido. Tipo assim, ó, é muito doido. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu vou dar um exemplo desse ano pra vocês. Que assim, ó, as palavras que Deus deu, eu não necessariamente entendo a hora que Ele me fala. Acho que isso vai mostrando como você vai se relacionando com Deus. Que às vezes Deus fala coisa pra você que você não vai entender naquele momento. Você precisa viver o momento, a situação pra você conseguir compreender. E aí, por exemplo, esse ano
uma das palavras, né? Do meu ano. Olha que louco isso, tá? Gente, isso aqui é muito louco. Uma das palavras do meu ano, de um determinado mês, era visto USA. Gente, visto USA, visto dos Estados Unidos. Aí eu pensei, gente, eu vou para os Estados Unidos. Ai, meu Deus, eu vou para os Estados Unidos, meu Deus, eu vou fazer meu visto e eu vou rodar os Estados Unidos. Ai, meu Deus, eu vou conhecer tudo. E aí eu fiquei assim, uau, que incrível, os planos de Deus a meu respeito são maiores que os meus. Porque Deus me deu uma palavra e eu já comecei a criar uma historinha na minha cabeça. Mas segura pra você ver essa história, que doida. E aí, beleza. Fui lá, nossa, esse ano, USA, é nóis. Tchau, Brasil. E tá bom. Seguimos a vida e fomos começando a viver mês a mês, pra gente ir vivendo aqui. Chegou o mês do USA, do visto. E aí, cadê o visto? Cadê eu indo para os Estados? Cadê? Porque Deus falou, a palavra visto USA, ele não falou que eu ia. O eu ir foi a história que eu criei na minha cabeça, a interpretação que eu quis também, o respeito, né, criando ali algo sobre isso. E aí foi indo, né? Passou os meses e tal. Aí eu oro isso, tipo assim, eu oro nessa fase do ano aqui, agora nos últimos dias. E aí eu vou vivendo os meses, mas eu confesso pra vocês que não é algo que eu todo mês olho e tal. Esse ano eu vou tentar fazer isso. E aí esses dias eu tava vendo minhas metas e tal, e aí eu fui ver as minhas palavras proféticas por mês e eu falei, nossa, olha o visto USA. E eu fui pensar, meu, o que era o visto? E aí eu lembrei. Sabe o que aconteceu no mês do visto? Vocês não vão acreditar, eu vou contar pra vocês. Eu não sei se você me acompanha aqui muito, assim, você vai talvez lembrar que em maio eu fiz um discipulado com uma pastora da Bethel, que ela é um amor, Liv, I love you. A pastora da Bethel, né? Bethel é uma igreja referência no mundo. E ela é uma igreja, ela mora nos Estados Unidos. E no mês de abril, que era quando Deus tinha falado da palavra visto USA, ela deu entrada no visto dela dos Estados Unidos. E como ela deu a entrada do visto dela de renovação, né, de permanência na América, ela criou o discipulado no mês de maio, porque era um período que ela ia ficar assim mais off, mais livre, e ela pensou, vou fazer um discipuladão aqui e tal. E aí, gente, a palavra visto USA, ela se cumpriu? Sim. Eu fui abençoada por conta do visto da Liv, com certeza, porque se ela não tivesse entrado com a solicitação do visto, ela não teria feito o discipulado. E naquele momento na minha história, o discipulado da Liv fez assim, ó. Gente, a diferença da história, tá? Mas não era algo sobre mim. E eu acho que esse é o ponto. A gente compreender que Deus tem planos a nosso respeito, que elas nos envolvem. Deus tem planos a nosso respeito, que elas nos conectam, tem conexão. Mas que nem todos os planos são algo só sobre você. Porque pode ser que existam metas que elas vão envolver você ter um foco em abençoar alguém. Né? Ter um foco em influenciar, ter um foco em criar esse laço, né, positivo. Mas que não necessariamente seja só sobre você, porque o plano de Deus ele é ainda maior. Mas enfim, que história, né? Mas essa é uma coisa que eu amo fazer, orar por mês, ter uma palavra por Deus, e isso vai direcionando. Outra história, só pra fechar isso, porque eu acho muito incrível isso de orar por mês, tá? Outra palavra que Deus me deu esse ano foi julho, foi Greenhouse. Greenhouse, não sei se você sabe, é uma escola de desenvolvimento que acontece todo ano em julho. Aí quando Deus falou Greenhouse, eu pensei assim, gente, eu vou servir no Greenhouse de staff, uau, que
incrível, vai ser maravilhoso, fiquei super animada, assim. Tipo assim, Deus me deu uma palavra e eu já comecei a criar as historinhas na cabeça. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? Não criem historinhas. E eu fiquei super animada. E aí eu falei, é isso, nossa. Meu Deus, 2024 vai ser um ano fantástico. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Quando eu orei, eu ainda tava na comuna, né? Que era a outra igreja. E aí eu transicionei de igreja, eu fui pra Zion. E a Zion Valley, que é onde eu tô agora, a gente participou dos cultos dentro do Greenhouse. E então eu não tava no Greenhouse, mas eu participei de 2 cultos dentro da escola de avivamento e que foram assim fundamentais pro meu ano. Então, Deus ele tem uma visão a seu respeito que ela é maior do que você consegue compreender. Só que quando você não se coloca nesse lugar de Deus, o que que você tá pensando pro meu ano? O que que você tem, vê a meu respeito? O que que você tem pra mim? Você realmente pode construir metas e objetivos que sejam com um olhar só para aquela realidade que você tá pensando, para aquele benefício que é só que acaba em você, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu não sei se você já fez isso, mas espero que isso que eu compartilhe aqui te edifique muito, porque pra mim faz muita diferença. Então, metas que agradam a Deus, com certeza, incluem metas que não quebrem princípios bíblicos. E aí, como que a gente vive uma vida que não vai quebrar princípios bíblicos? Bom, o primeiro passo é você conhecer a Bíblia, porque não tem como você você viver algo que você não conhece. Então, é muito comum. Eu fiz a enquete bíblica no meu Instagram. Não sei se você foi a pessoa que participou. Eu perguntei lá: você é cristão? Primeira pergunta. Gente, 98% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim. E aí, eu fui fazendo outras perguntas. Você já leu a Bíblia inteira alguma vez na sua vida? Eu acho que terminou a enquete com 24% das pessoas dizendo que sim. A maioria das pessoas disseram que nunca leram inteiro, que leram só frações, que leram só pedaços. E aí, você fica pensando, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é o lugar aonde você vai entender quem é Deus. Você vai conhecer o caráter de Deus, você vai entender o que ele pensa, você vai conhecer as verdades do coração do Senhor e você vai, de fato, conseguir discernir se aquele comportamento, aquele pensamento, aquela realidade que você vive, ela está conectada com o que Deus acredita, o que Deus determinou que é um bom caminho para você. É impossível você ser cristão. E você, um cristão assim, ó, raiz, tá? Um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus. E você não conhecer as verdades que Deus diz, as verdades de quem Deus é e tudo mais. Então, se você é cristão, tá me vendo aqui, por favor, Deus, ele quer se fazer conhecido por você. Mas você não vai conhecer um Deus que você não se relaciona. Por isso, com toda absoluta certeza, uma meta que agrada a Deus é uma meta aonde você busca se relacionar com Deus. Porque Deus, olha que... Meu Deus. Olha só. Deus, ele preza tanto por relacionamento com você, relacionamento, assim, ó. Eu, você e ele, assim, aquela coisa próxima. Ele preza tanto por relacionamento que... vamos fazer um highlight aqui da história rapidinho pra você. Jardim do Éden. Deus construiu todas as coisas, o homem, e todas as manhãs, todos os finais de tarde, Deus, ele descia para falar, se relacionar, conversar com Adão e Eva. Então, todas as finais de tarde, toda a viração do dia, Deus, ele descia e ele falava, deixa eu lá conversar com Adão, deixa eu lá me relacionar com ele. Porque Adão estava todo perfeito, feito segundo a imagem e semelhança de Deus.
quando o pecado ele entra na terra, através né, do fruto, essa história vocês já conhecem, o que isso causa? O principal fator que causa essa questão com Adão e Eva, o principal fator é a separação de Deus do homem, é a morte, né? Comerás do fruto e haverá a morte. Qual é essa morte que houve na queda de Adão? É a morte espiritual. Então, o homem e Deus, eles eram 100% conectados na criação. Então, quando houve o pecado entrou no homem, houve a morte, e essa morte era uma morte espiritual. O homem continuou vivo, tanto é que ele, né, qual que foi um dos castigos que o homem recebeu? Era a separação de Deus. Então, ali ele se separou, ele não conseguia mais se relacionar com Deus, ok? Aí, então, a gente tem, ao longo da Bíblia, a gente vai tendo vários momentos, né, que a gente vai percebendo a intenção de Deus de conseguir se relacionar com o homem. Então, a gente vai ter lá em Moisés, com a estipulação das leis, a gente vai ter a criação do tabernáculo, que era um lugar onde Deus ele habitava entre os homens, mas ele só habitava naquele lugar físico ali, que era dentro do tabernáculo, do lugar santo dos santos. E aí, nesses lugares, né, nesse lugar, havia vários rituais, havia uma série de coisas que eram feitas para o homem conseguir se aproximar de Deus, mas era algo, não era acessível, entende? Moisés conseguia falar com Deus, mas a maioria das pessoas não. Aí depois a gente vai ter vários profetas e tal, e aí a gente chega em Jesus. Jesus, ele né? Deus, ele queria muito poder se relacionar com o homem, novamente. E aí esse relacionamento de Deus com o homem, ele vinha, ele acontece por meio de Jesus. Porque quando a Bíblia fala Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, ele tá falando assim, ó, agora eu vou mandar o meu Filho para ele ser esse sacrifício vivo, para que a partir do Filho Jesus, que era perfeito, ele vai sofrer todos os maus, né, do homem, e ele vai provar que é possível não pecar. Então ele vai vencer o pecado, ele vai vencer a morte, e por conta desse sacrifício, eu então vou poder voltar a ter relacionamento com o homem. E aí então Jesus ele volta e ele vive toda a vida dele, ele morre, e quando ele tem a ressurreição dos mortos, então essa venceu a morte, ele tem a ressurreição, então Cristo vive, e agora ele fala, agora então você pode se relacionar com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele acontece por meio do Espírito Santo. Então quando Jesus fala, é melhor que eu vá para onde? Vá para os céus, né? Vá para se assentar com Deus, porque quando eu for, eu enviarei o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo. Então, hoje, quando eu, Rayane, falo, eu consigo ouvir a voz de Deus, por que isso é possível? Porque no Antigo Testamento, existia o tabernáculo de Moisés, que era um lugar físico onde a presença de Deus era manifesta. Agora, eu sou esse tabernáculo. Isso significa que Deus habita dentro de mim. E Deus habitando dentro de mim, eu posso ouvi-lo, eu posso conhecê-lo a partir, né, desse lugar aonde eu vou me relacionar com Deus. Deus, ele existem várias outras religiões. E todas as religiões existem os deuses, mas o cristianismo é a única religião que te entrega e te apresenta um pai. Então, Deus ele quer se relacionar com você no nível paterno. Ele é o seu Deus, ele é o seu Senhor, mas ele também é o seu pai. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, nós estamos falando que é um pai
que ele quer se relacionar com o filho, e o filho é você. Como é que você se torna filho de Deus? A partir de reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que ele morreu, né? Morreu para que você pudesse, então, ter a vida eterna com Deus. Então, a partir disso, desse acesso, você pode se relacionar com Deus, né? E quando você se relaciona com Deus, você precisa conhecê-lo. E como é que eu vou conhecer alguém? Quando eu vou conversar, enfim. E aí a Bíblia é esse caminho. Por isso não existe um cristão, seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus profundo que não leia a Bíblia. Por isso que quando eu faço uma enquete, você é cristão? 98% das pessoas dizem que sim. E aí na sequência da enquete as pessoas, 24% disseram que já leram a Bíblia uma vez. Você começa a ver, opa, tem alguma coisa errada nesse cálculo aqui. Porque então tem muitas pessoas dizendo que são cristãos e poucas de fato vivendo como discípulo de Cristo. E hoje tá na moda falar que é cristão, ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma gigantesca quantidade de evangélicos né, e crentes no Brasil. Mas a pergunta é, será que você está se tornando de fato discípulo? Porque Deus, ele não precisa de um fã-clube. Jesus, ele não precisa de um fã-clube. Ele precisa de pessoas. Ele não precisa. Deus não precisa de nada, já tem tudo. Mas Deus, ele quer ter filhos comprometidos. Que vão, de fato, se comprometer e querer viver segundo os seus mandamentos e querer manifestar os planos dele aqui na Terra. E aí é onde você pensar em metas que agradam a Deus, é você pensar o que Deus gostaria para minha vida. E você viver uma vida biblicamente embasada, com toda certeza, é uma vontade de Deus para a sua vida. Só que você não consegue viver uma vida biblicamente embasada se você não conhece a Bíblia. E você só vai conseguir conhecer a Bíblia se você ler. Por isso que quando eu falo, olha, eu tô terminando de ler a Bíblia pela segunda vez na minha vida, eu fico pensando, e todo mundo fica assim, uau, que incrível, e realmente é incrível, num país onde a maioria das pessoas não lê a Bíblia, mas eu fico pensando, eu acho que é meio que o mínimo, porque como que eu vou dizer que eu sou uma coisa que eu não sei o que é? Entende? É como se eu estivesse dizendo, eu sou uma consultora Mary Kay, mas eu não conheço o meu negócio, não conheço meu produto. É como se eu estivesse dizendo, eu sou mãe, mas eu não tenho filhos, eu não cuido de criança. É basicamente isso que um cristão ele tá fazendo quando ele diz que é cristão, mas não conhece Deus e não conhece o caráter de Deus, não conhece o que Deus diz a respeito dela e tudo mais. Então, com certeza absoluta, uma das metas que vão agradar muito a Deus é você ter uma vida biblicamente embasada. É você pensar que você não tem como você se relacionar com algo que você não conhece. E a Bíblia é esse caminho para você conhecer a Deus. E glória a Deus que eu tive pessoas no começo da minha caminhada cristã. Eu ainda estou no começo, na verdade. Mas tive muitas pessoas que me incentivaram muito a ler a Bíblia e isso fez total diferença em tudo que eu vivo hoje. E aí, eu comentei mais agora nessa live que eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo discernir a voz de Deus. E uma das formas de você ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tá ali impressa, né? Deus, ele tem várias promessas, eu nem sei, mas são muitas promessas para o homem na Bíblia. Então, quando você lê, por exemplo, deixa eu ver um versículo aqui, que nós somos uma das promessas de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é uma promessa de Deus. Aqui, nesse versículo, que é de 1 Pedro 2,9, ele está prometendo várias coisas em um pequeno versículo. E eu só vou conseguir viver tudo isso se eu ler a Bíblia. Então, por favor, leia a Bíblia. Com certeza, sua meta precisa estar conectada com isso. Bom,
Gente, deixa eu ver que horas são. Já falei um tanto. Vamos lá. Metas que agradam a Deus, para eu continuar aqui. Então, eu já falei sobre você ter metas que não vão parar em você, né? Que são rios que fluem, não são cisternas que você deixa fechada. Eu já falei sobre metas que vão ser biblicamente embasadas. Deus, ele não vai quebrar princípios. Então, Deus não vai falar para você, por exemplo, roubar tal coisa, porque isso quebra um princípio dele. Então, a sua meta ela precisa estar biblicamente embasada. E para você ter uma meta que tá ali conectada com o que Deus diz, você tem que conhecer a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Deus, ele com certeza, né? Metas que agradam a Deus são metas que te aproximam com intimidade e relacionamento do Senhor. Então, olha aqui que em Tiago ele fala: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpe as suas mãos, pecadores, e purifique o seu coração, vocês que têm a mente dividida. Então, Deus, ele... Olha que interessante, ele tá falando aqui, ó. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Às vezes a gente fica esperando que Deus ele venha. Mas é que, e às vezes ele vem, tá? Às vezes ele vem, te pega, te arrasta, igual ele fez comigo. Mas a Bíblia tá falando, aproxime-se de Deus. Então, ele começa com uma ação que parte de você. Então, a pergunta é, será que você tá construindo metas com Deus, que é onde você tá se colocando numa ação, ou você tá colocando-se num lugar de receber? Sabe? De ficar esperando Deus vir fazer alguma coisa. Então, aproxime-se de Deus. E ele vai se aproximar de você. Isso é muito incrível. Metas que te aproximam. Ó, vou trazer uma outra historinha aqui. Historinha não, né? Outra verdade. Pra contar pra vocês. Existem algumas metas que nós colocamos que elas são desafiadoras. Na live de ontem eu falei, né? Que um dos verificadores de meta é ser... A meta, ela precisa ser desafiadora. Quando a gente coloca metas que são desafiadoras, a gente entra num lugar onde a gente precisa, assim, Deus, se o Senhor não vier... Deus, se o Senhor não vier, assim, ó, eu preciso do Senhor, né? Então, existem metas que a gente vai fazer que elas exigem, e eu acho que isso é muito legal, né? Exigem que a gente tenha uma dose extra de fé, exigem que a gente tenha muito mais, assim, que a gente realmente se coloque nesse lugar de mais de Deus, sabe? E aí, nesse lugar, é onde você começa a provar de coisas novas com Deus, porque você já entendeu que as suas capacidades naturais elas não são suficientes para aquela situação e você começa a se mover num lugar de fé. E eu realmente acredito que as pessoas que provam maiores testemunhos, maiores milagres, maiores coisas incríveis são pessoas que conscientemente se colocam com constância nesse lugar de fé, para que a gente possa ver o Senhor fazendo coisas incríveis. Não tô falando sobre ser inconsequente, tá? Mas eu tô falando sobre metas que nós vamos ver o Senhor, sabe? Parece que ali, assim, ó, face a face. Uma meta que vai exigir que eu ore mais, que eu leia mais a Bíblia, que me conecte mais com o Senhor. Isso vai trazendo intimidade. Então, é possível você construir metas, e eu recomendo muito que você faça isso, metas que elas sejam, que venham, né, de coisas grandes, venham desse lugar que Deus tem pra você, e que essa meta, ela vai te aproximar de Deus. Isso é incrível, porque enquanto você tá buscando alcançar aquela meta, alcançar aquela visão que Deus
trouxe para você nesse lugar de construir um relacionamento e intimidade com Deus, você está sendo construída no processo. E a caminhada cristã é sobre você ser construída, porque nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. E como pessoas que são imagem e semelhança, né, de um Deus perfeito, a gente vai realmente viver a nossa vida inteira nesse lugar de buscar ser cada vez mais semelhante com o Senhor. Mas a gente aí vai passar a vida inteira. Porque a gente não vai conseguir isso aqui na Terra, né? Na eternidade, sim. Então, buscar ter mais intimidade e relacionamento com o Senhor através de suas metas, colocando metas ousadas, metas desafiadoras, né, que realmente vão te aproximar do Senhor. Realmente, essas são metas que agradam a Deus e vão te esticando em fé. Eu acho que esse é o nosso principal caminho, assim, né? Acho que é isso. Falei muita coisa hoje. Vou concluir falando sobre metas que agradam a Deus, né? Metas que vão expressar que Deus é o mais importante na sua vida. Nós comecei falando sobre Abacuque, sobre Deus quer que a gente tenha metas, uma visão clara, né? Mas Deus, ele não quer que a meta seja maior que ele na sua vida. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes quando a gente precisa ter foco, mas às vezes a gente tá tão focado que a gente deixa de ver o que Deus tá fazendo, a gente deixa de perceber o que ele tem pra nossa vida, nosso respeito, né? Então, se Deus é o mais importante na sua vida, o seu compromisso precisa ser de você viver os planos e a vontade de Deus. E nesse caminhar, as metas elas vão sendo batidas, superadas ou até vivendo, né, elas de uma forma muito natural e tal. Não que seja simples, mas elas vão acontecendo se você está no centro da vontade de Deus. Mas o seu principal compromisso não necessariamente precisa ser bater a meta, mas precisa ser você conseguir discernir o que Deus tem para você naquele estação, naquele tempo. E o seu compromisso precisa ser esse compromisso de relacionamento, de intimidade com Deus, sabe? Eu acho que eu quero concluir muito fechando isso. Não deixa que a sua meta te roube de Deus. Porque você pode, inclusive, ter metas espirituais. Isso é bem complexo, mas você pode, inclusive, ter metas espirituais, mas estar fazendo elas sem Deus no meio. E Deus é a coisa mais importante. Então não deixa que as metas te roubem desse lugar de relacionamento com Ele. E é meu versículo que eu amo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus, ele quer ser o primeiro. Ele não quer ser o segundo dentro dessas metas, seus objetivos, ele quer ser o primeiro. E se você buscar ele primeiro na sua vida, você vai realmente conseguir construir coisas incríveis. Que talvez não sejam seus planos, tá? Que talvez não seja a sua vontade, ok? Deixa eu deixar bem claro aqui, porque Deus já me fez destruir 300 vezes meus sonhos e as minhas vontades. Mas tenha certeza que você viver e estar no centro da vontade de Deus vai ser o melhor lugar para sua vida sempre. Porque mesmo antes de você nascer, Deus já escreveu todos os seus dias. Está bem? Tinha muitas mais coisas a dizer, mas acho que a gente conclui com tudo isso. Quero te agradecer muito por ter estado comigo nos 3 dias, ou só esse. As lives dos outros dias estão no meu Instagram até a virada do ano. Depois você encontra tudo no meu canal do YouTube. Você tá aqui comigo ao vivo, comenta aqui agora só pra eu saber, fez sentido pra você isso? Na verdade, assim, me manda um direct, eu vou encerrar a live, você me manda um direct. Hi, essa mensagem fez sentido, entendi isso, quero só ouvir você porque vai ser incrível pra mim, tá bom? Eu quero orar pra encerrar por esse momento aqui final e agradecer.
Senhor, muito obrigada porque nós concluímos essas 3 lives. Muito obrigada porque o Senhor esteve aqui conosco. Muito obrigada porque o Senhor tem planos de paz, justiça e alegria para nossa vida e nós estamos sendo construídas pelo Senhor no processo que nós estamos vivendo. Pai, eu oro para que você abençoe todas essas pessoas que estão aqui, que elas possam viver um 2025 de paz, justiça e alegria, onde elas busquem em primeiro lugar o reino do Senhor. Pai, que a fome delas seja pelas as coisas que o Senhor tem plantado no coração delas, que elas possam ajudar pessoas, que elas não sejam cisternas, mas que elas sejam rios que fluem, vão abençoando todos os lugares por onde elas passam, que elas possam servir pessoas com um coração puro, que elas possam crescer, porque o Senhor tem planos que são muito maiores para nossa vida, o Senhor tem grandes projetos a nosso respeito e eu oro para que elas possam ouvir a tua voz e discernir o que você tem para a vida delas. Eu te agradeço por todos esses momentos de crescimento e desenvolvimento no ano de 2024 e eu oro para que em 2025 a gente possa provar da colheita de tudo aquilo que nós temos plantado na nossa vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, um feliz ano novo pra vocês. Muito obrigada por tudo. E nos falamos. Tchau!